Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E hoje, especificamente, estamos no livro de Ezequiel e vamos abordar o capítulo 26. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque logo a seguir nós leremos algumas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E também é importante nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente neste momento. E eu convido você a fazer isso comigo. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes no entendimento daquilo que Tu tens para nos dizer neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa, Senhor, cada pessoa que nos acompanha neste estudo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Muitas vezes Deus usa o ímpio para realizar sua justiça. Isso ocorre tanto no nível individual quanto no nível coletivo, em termos de grupos, cidades ou mesmo nações. No nível coletivo, para alcançar seus propósitos, Deus poderá usar crises políticas, sejam elas criadas por ele, criadas por dirigentes políticos ou por conta de algum evento específico. Será que situações de catástrofe política indicam sempre que Deus está agindo? Nem sempre saberemos, mas isso poderá acontecer. Sim, Deus poderá agir através de crises políticas. Essas crises poderão ser até anunciadas antecipadamente na Bíblia, como temos alguns casos quando estudamos a palavra de Deus. Certamente, crises poderão ser usadas por Deus para seus propósitos. Afinal, Ele é o Senhor da história, não é verdade? Nos capítulos 25 a 32 do livro de Ezequiel, que nós estamos estudando, apresenta uma série de oráculos contra nações estrangeiras. Esses oráculos estão posicionados entre dois eventos importantes. De um lado, o anúncio do início do cerco de Jerusalém, conforme referência de Ezequiel 24:2. E do outro lado, o anúncio que Jerusalém havia sido conquistada pelos babilônios, conforme referência de Ezequiel 33, no verso 21. A destruição de Jerusalém fez com que os vizinhos de Judá se regozijassem. Mas Deus anuncia através de Ezequiel que eles não deveriam fazer isso e nem deveriam lucrar com a situação. O motivo é que todos poderiam ser julgados por conta de formas erradas que viessem a tratar o povo de Deus. Qualquer nação responderia por seus pecados, não apenas Israel. Essas formas erradas, motivos dos julgamentos de Deus, tinham a ver com essas nações tratarem Israel de forma hostil. Algumas delas se mostraram até orgulhosas e oprimiam pessoas. Além disso, esses oráculos faziam parte das promessas de restauração da aliança de Deus com Israel, que ele havia feito com Israel. Os israelitas, deveriam se sentir seguros, porque essas profecias davam a eles, especialmente aos israelitas justos, a esperança que em algum momento haveria uma libertação do exílio e eles poderiam voltar para a terra deles. Do ponto de vista de vários dos israelitas, esses oráculos contra nações estrangeiras eram, na realidade, oráculos de esperança. Há um total de 7 oráculos para 7 nações. As 4 primeiras nações aparecem no sentido leste a oeste: Amon, Moabe, Edom e Filístia. Filístia é onde hoje temos a faixa de Gaza, perto do mar Mediterrâneo. Os 3 oráculos restantes, com seus respectivos julgamentos, se referem a 3 nações no sentido norte-sul: Sidom, Tiro e Egito. Hoje veremos apenas o oráculo sobre Tiro, cidade fenícia à beira-mar, no que atualmente é território do Líbano. Na antiguidade, Tiro era importante centro comercial,
famoso por sua riqueza e beleza, que alcançava o Mediterrâneo, Mar Vermelho e iria até o Oceano Índico, em termos de influência, em termos de negócios que eles faziam. Um dos motivos de sua prosperidade era que os fenícios eram exímios navegadores e exímios construtores de navios. Além disso, eles monopolizavam a maioria das rotas marítimas, o que lhes dava grande poder de barganha e consequentes vantagens comerciais. No próximo quadro, nós entramos propriamente dito na profecia contra a cidade de Tiro. E eu convido você para ler comigo essa parte do capítulo 26. Vamos ler apenas o capítulo 26, do verso 1 ao 5 e depois do verso 14. Depois, se você puder, leia todo esse capítulo 25, que tem mais informações interessantes. Então, a palavra de Deus nos diz, em Ezequiel, capítulo 26, verso 1 a 5. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: Bem feito, foi arrombada a porta dos povos. Ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico agora que ela foi arrasada. Tiro falando de Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. Verso 5. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus. E lá no verso 14, lemos ainda: Farei de você uma rocha escalvada, uma rocha nua. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, disse o Senhor Deus. Tiro era uma principal cidade fenícia naquela época. Ela era composta de 2 aglomerados urbanos. O primeiro deles estava localizado numa área costeira do Mediterrâneo, né? Ela estava no continente. O segundo aglomerado era formada por uma ilha rochosa fortificada que ficava a 800 quilômetros da costa. Tiro quer dizer literalmente rocha, se localizava a 160 quilômetros ao norte de Jerusalém. O rei fenício Hirão I, anos antes, lá no século X, havia conectado a ilha à costa através de um istmo artificial, um pedacinho de terra que as pessoas podiam, tipo uma calçada, um caminho, eles podiam passar por cima do mar entre o continente e a ilha. Isso permitia a passagem de pessoas, materiais e alimentos entre a costa e a ilha. Nos dias de Davi e Salomão, esse rei, o rei Hirão, fez negócios com eles. Por exemplo, na época da construção do templo, foi esse rei que forneceu madeiras e ouro para Salomão. Ao longo do tempo, Tiro tornou-se uma cidade-estado e uma potência comercial marítima. A parte da cidade localizada na ilha era onde ficava o poder. Havia ali um centro comercial equipado com um grande porto. Nessa parte havia também instalações militares e lugares de adoração. Os fenícios de Tiro vendiam e compravam todos os tipos de produtos, incluindo escravos. Ezequiel 27 fala sobre os negócios que faziam, comparando Tiro a um grande e belo navio. É uma oportunidade de você também ler o capítulo 27. Ezequiel 26 a 28 contém, portanto, profecias contra essa cidade e contra o seu rei. Alguns estudiosos assumem que Ezequiel recebeu o oráculo de Javé sobre Tiro em 587 a.C. O oráculo dizia que Tiro seria destruída por meio de sucessivos ataques feitos por diferentes nações e exércitos e nunca mais seria reconstruída. No contexto da profecia,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, seria o primeiro instrumento de Deus para essa missão de julgamento e destruição. É possível que os primeiros deslocamentos militares dos babilônios contra Tiro tenha ocorrido em 585 a.C., quando eles cercam a cidade. Essa data coincide com o fim do cerco que havia sido feito a Jerusalém, que culminou com a sua destruição em 586. Na presente invasão, Nabucodonosor destrói parte da cidade de Tiro, que ficava no continente. Mas, após cercar a ilha fortificada durante 13 anos, ele não consegue conquistá-la. Desiste da campanha de conquista e se retira da região. Tempos depois, bastante tempo depois, em 332 a.C., Alexandre o Grande, lá da Macedônia, seria um segundo instrumento de Deus contra a cidade de Tiro. Alexandre foi o primeiro a conquistar ambas as partes da cidade, em batalha a partir de um bloqueio final da ilha feito com a ajuda de 210 navios. No próximo quadro, uma pergunta: por que o juízo divino viria sobre a cidade de Tiro? Um primeiro motivo é que o seu povo estava se alegrando com a destruição de Jerusalém, conforme nós lemos há pouco. De acordo com outros profetas, os tirianos, habitantes de Tiro, também haviam vendido judeus como escravos para os gregos e os edomitas, conforme referência de Joel, capítulo 3, verso 4 a 8, e Amós, capítulo 1, versos 9 e 10. Eles viam a destruição de Jerusalém como os tirianos, eles viam a destruição de Jerusalém como um benefício aos seus interesses comerciais. Eles tinham os judeus mais como rivais econômicos do que inimigos militares. Tiro controlava as rotas marítimas e Judá controlava a passagem de rotas terrestres que seguiam por Canaã, em especial as caravanas que iam para o Egito e para o Mar Vermelho, o que permitia a Judá cobrar pedágios, impostos ou direito de passagem sobre toda a circulação de mercadorias que passavam dessa região. Isso, obviamente, ia contra os interesses de Tiro, pois impedia que os comerciantes fenícios obtivessem mais lucro ainda nas rotas terrestres. Quando Jerusalém é destruída, Tiro se regozija, eles ficam felizes da vida, porque isso abriria a eles, os fenícios, as rotas comerciais terrestres de ligação com o Egito e com outras nações que estavam anteriormente sob controle de Judá. Mas esses motivos seriam suficientes para Javé decidir destruir a cidade de Tiro? Bastaria alguém se opor ao povo de Deus para ser destruído? Ezequiel 28:2 menciona o orgulho do rei de Tiro como motivo do julgamento de Deus. Esse rei parece ter sido corrompido ao longo do tempo por conta de sua beleza, da sua sabedoria, tornando-se arrogante e orgulhoso. Ele se considerava um deus e se sentia sentado em um trono no coração dos mares. Motivos adicionais para o julgamento de Deus sobre Tiro, podemos dizer que eram a idolatria, a violência e o comércio injusto. A idolatria porque Tiro era conhecida por sua idolatria e práticas pagãs. Violência porque era uma cidade violenta e cruel que havia atacado outras nações e escravizado seus povos. E comércio injusto porque era uma cidade rica e próspera, mas sua riqueza havia sido adquirida por meio de comércio injusto e exploração de outros povos. No próximo quadro, outra pergunta: a profecia de Ezequiel contra Tiro se cumpriu realmente? O que significa Ezequiel 26:14 que nós lemos? Que a cidade-estado de Tiro nunca mais seria reconstruída e o lugar permaneceria inabitado para sempre? Ezequiel 26:5, que nós lemos também, diz que ela, estando no meio do mar, viria a ser apenas um lugar onde pescadores secariam as suas redes, e que ela se tornaria despojo para as nações.
Despojo tem o significado de que ela perderia, ela passaria as suas riquezas e as coisas que ela possuía para alguém mais. Quando pesquisamos sobre Tiro, encontramos notícias dizendo que hoje ela é a quarta maior cidade do Líbano, depois de Beirute, Trípoli e Sidom. Lemos também que ela possui 160 mil habitantes, conforme o censo de 2018, e é a capital ou distrito, ou província de mesmo nome, localizada ao sul do Líbano, a cerca de 22 quilômetros de distância da fronteira com Israel. A cidade moderna de Tiro surgiu no século XIX, quando os franceses construíram uma nova cidade sobre restos arqueológicos na antiga região de Tiro. Diante dessa informação, como fica a profecia de Ezequiel quanto à cidade jamais ser reconstruída? Muito bem, para se responder a essa pergunta, é necessário observar com cuidado não apenas a profecia, mas também a história e a geografia. Será que a atual cidade de Tiro é a mesma que foi destruída por Nabucodonosor no continente e posteriormente por Alexandre o Grande, aquela parte da ilha fortificada que ficava a uns 800 metros da costa? O texto de Ezequiel 26:3 diz que Deus faria subir muitas nações contra Tiro, da mesma forma que Deus faz o mar subir suas ondas. Sabe-se que, além dos movimentos de conquista feitos por exércitos invasores, Tiro foi devastada por incêndios e terremotos ao longo do tempo, ao longo de vários séculos. E parte da ilha, inclusive, afundou e se mantém submersa. Definitivamente, a cidade perdeu sua importância política e econômica. Ezequiel indicou em sua profecia que Tiro seria despojada de sua glória como centro de comércio internacional. Lembre que a palavra de Tiro significa rocha. Ela, então, se tornaria apenas uma rocha nua, onde as redes de pesca, sobre as quais as redes de pesca seriam espalhadas, abertas para secar ao sol. Após sua destruição por Nabucodonosor e Alexandre, é possível que tenha havido gente que permaneceu morando naquela região. Contudo, isso não contradiz a profecia em termos de se tornar ou não desabitada. Vale observar que, se a profecia assume que haveria redes de pesca espalhadas secando ao sol, subtende-se que haveria pescadores morando naquela região. A profecia não diz que a cidade-estado nunca mais seria habitada, mas sim que a cidade nunca mais seria reconstruída aos mesmos níveis de glória que teve antes. No próximo quadro, enfatizamos esse versículo de Ezequiel 26:3, que fala sobre farei subir muitas nações contra vocês, como as ondas do mar também funcionam. A história mostra que sucessivas forças militares contribuíram para destruir Tiro. O versículo que nós lemos, o verso 3, diz que estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Conforme mencionado, o primeiro invasor, Nabucodonosor, destruiu a parte que havia no continente, mas ele não conseguiu conquistar a ilha fortificada. A profecia vai se cumprir posteriormente. Em 332 a.C., Alexandre marcha contra ela, como nós mencionamos, com o objetivo de conquistá-la. Como houve resistências, ele decidiu destruir tudo da cidade que ainda estivesse de pé, especialmente a ilha fortificada, que não havia sido conquistada 250 anos antes por Nabucodonosor. Para conseguir entrar na cidade, ele precisaria levar sua infantaria e suas máquinas de guerra até o portão principal da ilha. Para isso, ele alargou aquela passagem que havia sido feita tempos atrás pelaquele rei Irão, no tempo ainda de Salomão e de Davi. Ele alargou essa passagem através do mar em direção às muralhas.
Ele usou pedras e escombros da antiga cidade de Tiro para alargar a passagem até a ilha. As pedras, madeiras e escombros foram retirados da onde? Da cidade continental destruída anos antes por Nabucodonosor. À medida que os soldados se aproximavam da ilha fortificada através daquele istmo alargado, o trabalho ficava mais lento, pois eles eram alvejados por disparos de flechas com fogo, por pedras e lanças vindas atiradas da muralha. Os escombros da parte continental de Tiro foram tão cuidadosamente limpos pelos engenheiros de Alexandre que atualmente, olha só que interessante, nenhum vestígio da cidade antiga pode ser encontrado. Hoje não há mais nada que mostre em termos de ruínas e artefatos arqueológicos que apontem para o fato do lugar ter sido uma cidade fenícia. Pode-se afirmar, então, que o cumprimento da profecia de Deus, através de Ezequiel, referente a Tiro, ocorreu com grande precisão. Nos próximos 2 quadros, eu mostro para você algumas imagens interessantes. Uma delas, você pode ver uma fotografia de satélite e embaixo um mapa. O mapa de baixo é interessante porque você vê a ilha, aquela ilha que ficava 800 metros longe do continente, o istmo, que é aquela ligação, uma calçada, uma passarela, uma passagem que eles fizeram, mostrando como que era a ilha. E em cima, você vê uma imagem de satélite do Google que mostra possivelmente a mesma região. Só que lá na imagem de cima, aquele istmo foi alargado, a própria história e a própria descrição que nós fizemos mostra que aquele istmo foi sendo alargado. E com o tempo, a erosão do mar também acabou com que ele ficasse mais largo ainda. Então, o que você observa em cima é que a ilha deixou de ser ilha, ela passou a ser parte do continente. No quadro seguinte, você vê algumas imagens sobre a batalha que ocorreu, ilustrando, né, são percepções dos artistas que fizeram essa pintura. Então, à direita, você vê aí a entrada de alguns soldados já dentro da fortificação da ilha, enquanto que na imagem da esquerda é uma pintura vista de dentro da ilha fortificada, vendo aquele istmo sendo alargado com as torres que eram máquinas de guerra daqueles tempos, se aproximando até que ela vai encostar no portão da ilha e permitir com que os soldados de Alexandre derrubassem o portão e fizessem a invasão e a destruição da ilha. Então são imagens aí que ficam para ilustrar a parte histórica do nosso estudo. Seguindo então no próximo quadro, nós vemos que o orgulho de Tiro foi a maior causa da sua destruição. A questão do pecado do orgulho, apontado pelo profeta, chama a nossa atenção e nos permite procurar extrair algumas lições disso para a nossa vida. As profecias de Ezequiel nos trazem ensinos valiosos que certamente podem nos ajudar na nossa vida pessoal. Vimos há pouco nesse estudo que Tiro foi destruída por 4 motivos principais: o orgulho, idolatria, violência e o seu comércio injusto. A questão do orgulho é um pecado dos mais danosos, não apenas para a pessoa orgulhosa, mas também para aqueles que estão ao seu alcance, dentro da sua zona de influência. Por que as pessoas não costumam orar pedindo perdão pelo seu próprio orgulho? Você já pensou nisso? Não sabem, possivelmente, ou não reconhecem que o orgulho é um pecado. Isso é um motivo, uma justificativa possível para responder essa pergunta. Há também outro ponto, é que o orgulho impede a pessoa de pedir perdão pelo seu próprio orgulho. E um terceiro ponto a considerar, pode ser que nem sempre conseguimos identificar o nosso orgulho. Motivos, então, que levam as pessoas, de um modo geral, a não orar pedindo perdão pelo seu pecado de orgulho. Mas o que é orgulho exatamente? De uma forma geral, podemos dizer que orgulho é ter excessiva opinião sobre si mesmo. É ter uma preocupação prioritária
sobre reputação, necessidades pessoais, desejos, dignidade e imagem. Significa autoexaltação, presunção, ou seja, tudo isso somado significa achar-se muito acima das demais pessoas. Na Bíblia, nós encontramos diversos versículos e narrativas sobre o orgulho. Encontramos também diferentes termos associados, tais como soberba, presunção, arrogância, glória a si mesmo. Eu deixei aqui nesse quadro algumas referências, alguns versículos, para você posteriormente dar uma olhada que fala sobre esse assunto do orgulho. Então temos Provérbios 8:13, Provérbios 11:2, Provérbios 13:10, Provérbios 29:23, Ezequiel 28, 11 a 19, temos também Marcos 7:22, Romanos 1:30, Romanos 11:20 e Tiago 4:6. São algumas referências que eu selecionei para você poder ler sobre a questão do orgulho. Aí vem uma pergunta: há coisas na vida que nos dão orgulho no sentido de sentimento positivo de realização. Será que há alguma coisa errada em termos esse tipo de orgulho, de nós nos orgulharmos de coisas boas que nós fizemos, ou nos orgulharmos quando o nosso filho passa num concurso? Qual a diferença entre esse sentimento positivo de satisfação que contribui para uma boa autoestima e o que Deus realmente condena como orgulho? A satisfação pode ter alguma coisa a ver com orgulho quando pensamos que o mérito daquilo somente foi nosso, ou quando nos achamos superiores pelo que somos ou pelo que temos. Ou seja, o orgulho acontece quando nós ignoramos ou esquecemos que aquilo que aconteceu não foi mérito de Deus, foi alguma coisa nossa. Nós já acabamos não reconhecendo Deus como responsável por tudo aquilo que nós temos ou somos. Então, quando ocorre esse mecanismo de ignorar ou de não reconhecer que Deus teve um papel relevante naquela vitória e achamos que aquilo é tudo por nossa conta ou na conta de quem conquistou aquilo, aquilo passa a ser um orgulho, passa a ter um aspecto negativo. No próximo quadro, eu deixo aqui com você uma lista de 8 formas pelas quais o orgulho se manifesta. E nós vamos ver para cada uma dessas formas, vamos passar aqui muito rapidamente, 2 perspectivas: a perspectiva natural e a perspectiva espiritual. Então vamos lá. A primeira forma em que o orgulho pode se manifestar é a autoadmiração. Uma frase que expressa bem isso é a frase: olhe para mim. A perspectiva natural indica ou chama atenção para as minhas habilidades, os meus talentos, os meus bens. E a perspectiva espiritual aponta para os meus dons e para o meu ministério. Segunda forma pelas quais o orgulho pode se manifestar é a autoatenção. E a frase que representa bem isso é: vocês têm que me ouvir. Autoatenção. A perspectiva natural são os meus pontos de vista, as minhas opiniões, essas coisas que eu acho que elas são importantes e eu acabo não ficando feliz quando elas não são consideradas. A perspectiva espiritual para isso são os meus conhecimentos bíblicos e meus conhecimentos doutrinários. Terceira forma pela qual o orgulho pode se manifestar: autojustificação. A frase que ilustra isso é: eu estou certo. A perspectiva natural é: meu jeito é o jeito certo. Fico com raiva quando não sou ouvido e perco o controle. Perspectiva espiritual: nossa doutrina é a forma de fazer, né? Nossa doutrina é a correta. E a forma de nós fazermos e realizarmos, praticarmos a nossa doutrina é a única forma correta. Então, isso tem uma conotação de orgulho. Quarta forma, autoengrandecimento. A frase correspondente é: sou o máximo. Né? A perspectiva natural tem a ver com minha imagem, minha importância. E a perspectiva espiritual, minha posição na igreja. Quinta forma, autossuficiência. A frase que representa isso é: deixa comigo, eu me garanto, eu não preciso de ninguém. Pode não dizer, mas pode pensar assim. Perspectiva natural, minhas habilidades e minha liderança. A perspectiva espiritual, nossos projetos vão mudar tudo. Sexta forma,
autoaspiração. A frase correspondente é: eu vou ganhar porque eu sou muito bom. Perspectiva natural, espírito competitivo e individualista. E a perspectiva espiritual, os resultados vão mostrar que nós somos os melhores. Sétima forma, autocentrismo. A perspectiva natural, muitos direitos, meus direitos, o que eu mereço, eu sou diferente, eu sou melhor, as regras e julgamentos só valem para os outros, não valem para mim porque eu sou muito importante. Perspectiva espiritual, nossa tradição, nossa herança, nossos privilégios e nossos direitos adquiridos. E, finalmente, a oitava forma possível de expressão do orgulho que nós listamos aqui é a autoexaltação. A perspectiva natural tem a ver com o meu crédito, minha glória, meu dinheiro, meu desempenho, minhas habilidades, minha competência. E a perspectiva espiritual tem a ver com nossos procedimentos, nosso sucesso, o tamanho da nossa igreja, nossa bela propriedade, nossa denominação. No próximo e último quadro, nós chegamos à nossa conclusão e eu gostaria de enfatizar que a profecia de Ezequiel, do capítulo 26 a 28, que descreve a destruição da cidade fenícia de Tiro, fornece várias lições que continuam sendo relevantes hoje. Ela é um alerta, as profecias, elas são um alerta contra a arrogância e a injustiça. A cidade de Tiro foi julgada pelo seu orgulho, pela forma como fazia negócios e como tratava mal as pessoas. A profecia mostra que Deus não permitiria que a cidade se exaltasse acima de seu povo, do povo de Deus, e que Deus traria, consequentemente, julgamento sobre ela. Ezequiel enfatiza a importância em obedecer a Deus e ser humilde. Ser humilde é o oposto do orgulho. O contexto dessa profecia é a queda da cidade, mas o tema se aplica a nós hoje de forma até individual. Se nós nos vermos um pouco no lugar da cidade, colocando-a como uma possível metáfora para nós, como um modelo, como um paralelo para nós, a arrogância e a injustiça ainda são problemas em nossa sociedade atual. A profecia contra Tiro nos lembra que Deus não tolera essas coisas e que devemos ser humildes e justos em nossa vida pessoal. A profecia nos lembra que Deus é soberano, podendo levantar ou derrubar impérios. O Senhor tem o poder de levantar e derrubar reis e impérios, tudo de acordo com a vontade dele. Reis e impérios, aqui nós lemos, eles são sistemas políticos dentro do contexto da profecia, mas eles podem também ser reinos e impérios que você e eu temos construído em nossa vida pessoal. Daí a aplicação dessa profecia e desses episódios todos na nossa vida pessoal. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de falar dele para os seus amigos. No próximo quadro, você pode ver o panorama dessa série que nós estamos desenvolvendo. E eu deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade.